Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Friozinho, gostoso para tomar um chazinho e ficar embaixo das cobertas, né? Mas vamos ao estudo. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 171, Justiça da Reencarnação. Então vamos lá. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Muito bem. Para compreendermos essa resposta, nós precisamos olhar para a nossa sociedade. Olhando em volta, nós vamos encontrar pessoas em diversas situações. Algumas pessoas com acesso ao conhecimento religioso, com o acesso ao Evangelho do Cristo, o conhecimento que nos liberta das paixões que nos dominam, né? Orgulho, vaidade. Nós vamos encontrar pessoas que não vivenciaram ainda a experiência da religiosidade ou que se encontram em instituições voltadas para a adoração, né? Na expectativa de milagres. Nós vamos encontrar pessoas que nasceram em lares equilibrados, onde tiveram acesso à educação e a oportunidade de evoluir. E outras pessoas que nasceram em lares desprovidos de recursos e que foram privados da educação, foram privados do conhecimento do Evangelho. Nós vemos pessoas que nasceram na selva como índios ainda, muito distantes do conhecimento do Evangelho, das leis de amor, da presença de Deus, enfim. Se nós olharmos na nossa sociedade, nós vamos encontrar inúmeras diferenças, pessoas em condições diferentes. Partindo da premissa que a vida começa ao nascer e que essa única oportunidade, ela vai estabelecer o nosso futuro por toda a eternidade, seja no inferno, por sermos maus, seja no purgatório, por sermos pessoas ainda que temos a oportunidade de nos redimir, ou no paraíso, aqueles que já aprenderam o caminho do bem. Não seria injusto para algumas pessoas que sequer tiveram contato com as leis divinas, não sabem o que é certo e o que é errado, por isso ainda ignorantes, e que durante alguns anos, 70, 80, 50 anos, tiveram a oportunidade de vivenciar, mas nasceram numa comunidade onde esses conhecimentos ainda não chegaram. Elas não sabem da existência do Cristo, da sua mensagem de amor, elas não sabem da face paternal de Deus que nos foi oferecida por Jesus. E aí? Quando elas morrerem, o seu destino já está totalmente estabelecido. Irão para o céu, para o inferno, para o purgatório. Ou para o nada, caso se acredite no materialismo, em que não há vida após a morte. Onde estaria a justiça de Deus? Então, à medida que nós acreditamos nesse Ser Supremo, na causa primeira de todas as coisas, Criador do Universo, onipotente, onipresente, infinitamente justo, bom e misericordioso, quando nós concebemos esse Ser Supremo que nos fortalece e que nos dá esperança no futuro, não podemos imaginar que ele seria implacável com aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer as suas leis. Nós nos fomos instruídos pelos Espíritos que todos fomos criados simples e ignorantes. Mas então, por que alguns, criados simples e ignorantes, já nascem com certos dons? Não? Mozart, por exemplo,
que nasceu já em poucos anos de vida, já tocava maravilhosamente bem, compunha sinfonias. E outros sequer se aproximam do piano, não tem nenhuma condição de manusear esse instrumento. Se Deus é infinitamente justo, por que ele cria seres tão diferentes? E naturalmente aqueles que nasceram numa condição de sabedoria, Einstein, Mozart, Pelé no esporte e tantos outros que se destacam na nossa sociedade por terem algo a mais, esses seriam privilegiados, em detrimento de todos os outros. E onde está a justiça infinita de Deus concebendo uma criação assim? Então, enxergamos a justiça de Deus na reencarnação. Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Pelo nosso esforço, pela nossa vontade, é que nós vamos deixar de ser ignorantes e ir conquistando lugares melhores, vidas melhores a partir das oportunidades reencarnatórias. A reencarnação ela fica tão patente porque, concebendo Deus, nós vamos aceitá-lo infinitamente justo, mesmo vendo crianças nascerem num estado de pobreza, de fome, e outras na opulência. Vendo pessoas que têm a possibilidade de encontrar na cultura, na religiosidade, as leis divinas e evoluir através delas na prática da caridade, na transformação moral, e outras abandonadas à sua própria sorte, sem sequer ter acesso a essas informações. Então, existe justiça? Sim. Aqueles que estão hoje vivenciando a doutrina espírita, por exemplo, somos espíritos que já vivenciamos muitas experiências, a ponto de, quando entramos em contato com a doutrina e nos foi informado da reencarnação, isso não nos trouxe nenhuma estranheza. Por quê? Ao longo de muitas vidas, nós fomos aprendendo esses valores. Quando nós revivemos o Evangelho, apesar de ainda não termos a capacidade plena de praticá-lo em todas as nossas ações, mas nós revivemos o Evangelho à luz da imortalidade, sob o prisma da reencarnação, a nossa postura se modifica. Então, uma encarnação é uma de muitas experiências das quais nós necessitamos para que deixemos de ser ignorantes. E a justiça de Deus está na igualdade da criação. Agora, o estágio evolutivo em que cada um se encontra depende muito das suas escolhas e do tempo em que ele foi criado, porque Deus não cessa de criar. A todo instante ele está criando. Então, para nós espíritas, a reencarnação ela é uma lei, é algo patente. Não dá mais para acreditar em Deus e na existência do universo e toda esse controle da justiça divina se não aceitarmos a reencarnação. Porque não conseguiríamos ver justiça nas diferenças. Mas se um espírito é mais jovem, viveu menos experiências, ele ainda está iniciando as suas trajetórias, ele vai nascer numa tribo indígena, onde ele vai vivenciar a experiência de acordo com o seu grau evolutivo. Depois de muitas encarnações, onde ele vai absorvendo as coisas do mundo, é que ele vai modificando o seu lugar e galgando novos degraus da escala evolutiva. Somos nós que construímos o nosso futuro. O nosso futuro já está determinado. Seremos perfeitos. Quando? Quando, pela nossa vontade, o nosso esforço, vencermos todas as paixões, compreendermos todas as provas, aceitarmos a justiça do Pai e caminharmos segundo a sua vontade. É dessa forma que nós vamos atingir a perfeição. Mas para que nós tenhamos a convicção
de escolher esse ou aquele caminho, foi preciso que nós passássemos pela lei de causa e efeito. Então, errei, vou resgatar os erros, vou sentir as dores correspondentes a esses erros, e numa nova encarnação eu vou ter a mesma oportunidade, mas dificilmente eu vou errar de novo. Porque diante da consequência, nós não vamos querer sucumbir novamente. A justiça de Deus, ela fica patente na reencarnação e demonstra a diferença de seres, porque Deus não cria ninguém igual. Todos somos diferentes, cada um com a sua evolução. Um exemplo que eu gosto muito de usar é de gêmeos uniuterinos, né? Gêmeos idênticos. São pessoas que têm corpos idênticos, cérebros idênticos, mas personalidades diferentes. Porque cada espírito que habita aquele corpo tem uma anterioridade, viveu experiências diferentes. Apesar da afinidade por renascerem na mesma família, até sendo gerados, né, de uma forma unida, né, como gêmeos, a personalidade de cada um é individual. E eles vão se desenvolver e vão construir a sua existência de acordo com a sua anterioridade. Quer dizer, a personalidade que nós possuímos, ela vem sendo construída ao longo das experiências reencarnatórias. Por isso as diferenças. Se eles tivessem sido criados exatamente naquele instante do nascimento e que tiveram o mesmo amor, o mesmo carinho, são idênticos. Até é muito comum, né, os pais vestirem os gêmeos com as mesmas roupas. Né? Todo o tratamento é igual. Eles têm a mesma idade, estão recebendo o mesmo carinho, a mesma atenção, mas são personalidades distintas. E se não fosse assim, eles teriam os mesmos gostos, teriam o mesmo comportamento. E isso não é real. Pelas experiências, pelas observações que nós temos de pessoas que são gêmeos, nós percebemos a diferença da personalidade. E isso é muito normal. Então, a justiça de Deus, ela fica expressa pela possibilidade de recomeçar, pela lei de reencarnação. Isso também explica porque cada um nasce numa condição diferente. Alguns na opulência, outros na pobreza, o que não quer dizer que um seja melhor do que o outro, mas todos nascemos de acordo com as nossas necessidades. E essas necessidades são construídas pela nossa própria vontade, pelo livre-arbítrio, que também é uma lei. Então, para mim, fica difícil conceber que haja justiça sem a reencarnação. É difícil entender como Deus, sendo único, onipotente, infinitamente justo e bom, coloca pessoas em situações tão diferentes. Quer dizer, se fôssemos todos criados no nascimento, isso nos causaria estranheza. Mas como nós temos a convicção de que já vivemos outras vidas, então, e a cada um é dado segundo as suas obras, então nós entendemos as diferenças, porque cada um escolheu o seu caminho e a partir dessas escolhas, de erros e acertos, vai recebendo as condições dentro da misericórdia de Deus para que possa aprender e evoluir. Nossa, uma única questão e nós já esgotamos o tempo. Então, a partir na semana que vem, nós vamos tratar da questão 172, encarnação nos diferentes mundos. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, derramai sobre nós as vossas bênçãos, Senhor. Que possam ser retirados todos os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz nesse momento. Que possamos, diante das lições recebidas, nos sentirmos fortalecidos e esperançosos, consolados pelas dificuldades desse momento, porque temos a certeza de que teremos outros, e que a vida deste corpo não limita a nossa trajetória nem a nossa evolução. Confiantes na reencarnação,
que possamos nos esforçar ao máximo nesse momento para aprender e superar as nossas imperfeições, mas conscientes de que novas oportunidades virão, com a misericórdia do Pai e o amor infinito que nos conduz. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam entre nós. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.